Bom dia, amados irmãos. Mais um domingo abençoado. Iniciaremos hoje nossa terceira aula e quero que você, novo convertido, aproveite todo o conteúdo, sinta-se à vontade para perguntar, tirar dúvidas e que você seja edificado. Então vamos iniciar nossa terceira lição, Conhecendo a Salvação. No domingo, primeira aula, no domingo retrasado foi Conhecendo a Bíblia. No domingo passado, Conhecendo a Deus, e hoje, Conhecendo a Salvação. Vamos iniciar com uma oração que é de praxe. Senhor, meu Deus eterno Pai, te agradeço pela vida de cada um novo convertido que tem o desejo ardente de aprender mais de Ti. Abençoa, proteja, livra, guarde, em nome de Jesus. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre cada um deles, hoje e sempre. Amém. Novo convertido, creio que você já aprendeu na lição 1 sobre a Bíblia, na lição 2 sobre Deus, e hoje será sobre Conhecendo a Salvação, um tema muito importante que edificará a sua vida. Então, nesta lição, vamos explorar o conteúdo da salvação e como ela se aplica à nossa vida. Entender a salvação, que é fundamental para o crescimento espiritual, correto? Tem um texto que eu gostaria de ler, está lá em Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. É um tema inicial, nenhum outro nome, não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ponto final. A Bíblia, como você aprendeu em Conhecendo a Bíblia, ela foi passada de geração, assim Deus permitiu que os 40 escritores, ao longo de 1500 anos, escrevessem a Bíblia. E eles apontavam todo o Antigo Testamento para Jesus. E Jesus nasceu, cumpriu seu ministério, deu exemplo a nós seguirmos e derramou seu sangue. Não tenha dúvida, se você é novo convertido, reconhece a Jesus como seu único suficiente Salvador, você é salvo. Então, na introdução, agora você já é salvo, certo, meus irmãos? Então vamos continuar com o assunto. Estamos estudando as lições bíblicas da Escola Dominical. Para você acompanhar, o currículo de disciplina hoje é o 1, Revista do Discipulado 1, onde estamos aprendendo sobre o conhecimento de diversas doutrinas da fé cristã. Hoje estudaremos a lição 3, intitulada Conhecendo a Salvação. O texto bíblico base desta lição é Atos 4,12, que eu acabei de ler. E diz, vou repetir porque a palavra de Deus nunca é demais nós repetirmos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus salva, cura e liberta. É inegável, é imutável isso. O objetivo da aula: compreender a salvação, reconhecer a soberania de Deus, entender a necessidade e conhecer os aspectos da salvação. Então vamos lá. Compreender a salvação. Primeiro, o que é salvação? A princípio podemos afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. E podemos contextualizar com o texto está em Efésios 1,7, que diz o seguinte: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! Louvado seja Deus. Efésios 1,7. Também tem Efésios 2,1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Efésios 2,1. Então, a princípio,
o tema principal é que agora nós somos salvos e temos que entender essa salvação. Porque nós temos uma centelha de Deus dentro de nós. E nós clamamos por ter um encontro com Deus. Então, hoje você frequentou uma igreja, você sentiu, o pastor fez o apelo, você aceitou, ou melhor, reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, então agora você já é salvo. Então agora você tem que entender o que é a salvação para dar prosseguimento na sua caminhada. O tema central da Bíblia, como nós já sabemos, é a salvação. O Antigo Testamento apontava para Jesus, Jesus nasceu, cumpriu seu ministério e estamos aqui para testificar, para louvá-lo, para agradecer, para reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, porque nenhuma outra forma de salvação há. Cuidado com aquela palavra que diz que todos os caminhos levam a Deus, tá? Todos os caminhos de fato levam a Deus, mas uns para a perdição e outros para a salvação. Então, todos os caminhos levam, Deus é amor. Sim, mas Ele também é fogo consumidor. Então tomem cuidado, produzam frutos dignos de arrependimento. Vamos continuar, porque na Bíblia a salvação é a libertação do pecado e é das suas consequências através do quê? Da graça de Deus. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Ele nos redime de todo pecado, de toda mácula. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Tá bom, novo convertido? A salvação, posso dar um exemplo de que a salvação é um ato soberano de Deus. Deixa eu continuar aqui. O que é a salvação? É o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo que nos livrou da condenação eterna. A maior dádiva de Deus para a nossa vida, pois nos livra da morte eterna e nos dá a condição de estarmos ao lado de Deus. Além disso, a salvação nos transforma, promovendo em nós uma vida mais digna e próxima de Deus. Eu costumo dizer no evangelismo, aqui na Feira de Ladalho, esse ponto aqui, nos transforma promovendo uma vida mais digna. Lá nós temos muitas pessoas que passam lá e algumas que acompanham estão sob efeito de entorpecentes, de álcool. Enfim, quando ao longo da caminhada nós percebemos que algumas pessoas têm o desejo e a busca incessante por Cristo e elas entram nesse ponto. A salvação nos transforma. As pessoas que são salvas em Jesus não vão virar anjos de luz. A gente vai ter uma vida diferenciada. Então eu vejo pessoas que antigamente fumavam, pararam, bebiam, paravam. É uma luta constante? É, porque o inimigo está sempre ao nosso derredor, rugindo como um leão, não é um leão, tentando nos fazer desanimar. Então, novo convertido, você eu vejo como uma criança recém-nascida, espiritualmente falando, em que é muito vulnerável. Você aceitou, reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador por um ato de fé. Mas o inimigo, ele não perdoa, ele não quer saber disso, ele vai ter retaliação. Então você tem que se alimentar da palavra de Deus. Quanto mais você crescer em conhecimento, a graça de Deus vai ser sobre ti, mais e mais. Quanto mais você orar, você vai ter mais intimidade com Deus, mais o Espírito Santo vai se mover na sua vida. Tá me entendendo? Salvação como um ato soberano de Deus. A salvação é um ato soberano de Deus. A soberania de Deus significa que Ele faz o que quer do jeito que quer. Deus quis salvar o ser humano porque Ele tem um projeto de estar em contato conosco, que fomos criados à sua imagem e semelhança para nos relacionarmos com Ele. Salvação é um ato soberano de Deus. Nós somos salvos pela graça. E você pode se perguntar, o que é graça? Graça é um favor que não merecemos. Deus nos amou primeiro e Ele nos salvou
enquanto nós pecadores. Nós já nascemos pecadores e mesmo assim o amor dele é tamanho que ele quis nos salvar. Podemos ler para contextualizar na palavra de Deus em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade que foi condenada pelo pecado. Eu também quero dar um outro versículo em Romanos 3, 10, 11 e 23, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Então, por mais que nós organizemos em tópicos as aulas, o mais importante ainda é a Bíblia, somente a Bíblia. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra inspirada e é a fonte de consulta de todos nós. Entende, meus irmãos? Então eu vou citar alguns versículos bíblicos, porque na ocasião do estudo, os versículos falam por si só, que eles são a palavra de Deus. Então vamos continuar. Romanos 3, 10, 11 e 23. Romanos 3, 10 diz o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. 12. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. E o 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Está em Romanos 10, meu irmão. Aqui não tem... A palavra de Deus é perfeita. Se você nega a palavra de Deus, você não crê em Deus. Então, se você crê, tu confia na palavra, tu sabe que ela é inspirada. Então, a salvação é oferecida a todos, sem exceção. Em Cristo todos podemos ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Então, meus irmãos, a palavra é isso. A salvação está disponível a todos, mas nem todos têm o coração permeável, o coração ensinável, o coração como uma terra fértil. Eu costumo dizer que Paulo é um exemplo de como Deus é maravilhoso e como a sua graça é sobrenatural. Porque você, quando novo convertido, você lê a Bíblia, você vai conhecer um pouquinho da história de Saulo. E Saulo de Tarso, ele era um perseguidor implacável. Mas Cristo teve misericórdia dele e, pelo seu infinito amor, o resgatou daquele caminho em que ele era Saulo, o perseguidor, e transformou em Paulo, o maior evangelista. Entendem, meus irmãos? Como a graça de Deus é maravilhosa? Nós que vemos o relato bíblico de Paulo pregando e evangelizando e abrindo igreja. Não imagine. Se você é novo convertido, pode não imaginar por falta de conhecimento, mas à medida que você lê a palavra, você vai entender. Ele era o perseguidor dos cristãos e transformou-se, e Cristo transformou no maior evangelista. Como é que são as coisas? Por isso que a salvação é oferecida a todos. Todos têm. Enquanto a vida há esperança, enquanto você está me vendo, enquanto você respira, raciocina, sente, hoje você pode ter um encontro com Jesus. Ontem, passado, ficou para trás. Hoje é o presente. Amanhã é exclusividade de Deus. Ele é detentor do conhecimento do futuro. Nós não. Nós só podemos mudar a nossa vida hoje, no presente, tá bom? A salvação como ato da infinita misericórdia de Deus. Como ato da infinita misericórdia de Deus. Aqui, opa, eu me atrapalho um pouco no notebook, tá? Não liga não. Então, você aprendeu que a salvação é um ato soberano, certo?
porque só Ele pode salvar, e também é o ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé e não mediante nossos próprios méritos e boas ações. A graça de Deus é exclusividade de Deus. Ele nos concede a salvação pela sua infinita misericórdia, infinito amor, infinita benevolência. Não há nada que nós possamos fazer que nós mereçamos. Entende? Você não é salvo pelas suas obras, porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você lava, limpa a igreja, porque você passa 25 horas por dia pregando o evangelho. Não. Você é salvo pela misericórdia de Deus. Você é salvo porque reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saiba disso. E ponto final. Agora, do momento em que você é salvo, você produz frutos dignos de arrependimento, tá bom? Aí sim, você evangeliza, você prega, você limpa, você faz e acontece para a honra e glória daquele que nos salvou. E esse é Cristo Jesus. O próprio Criador tomou a decisão de nos reconciliar consigo, o homem, nos reconciliar com ele mesmo, que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado, inimigo de quem o criara. Você precisa saber também que a sua salvação custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tu tem ideia do que significa isso? Quando nós dizemos que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Entende? Ele que pagou o preço, nós não pagamos nada. Através do sangue dele é que somos reconciliados. Quero passar um texto, João 1,29. No dia seguinte, João viu, vindo na direção dele, disse: Eis, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos salvos por Cristo, meu irmão, não tenha dúvida. E esse Cordeiro tem nas profecias de Isaías também. Isaías já profetizou sobre Cristo. Vamos ler em Isaías 53, de 4 a 7, tá bom? No entanto, era o nosso sofrimento que estava carregando, era a nossa dor que estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa do nosso pecado, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Misericórdia. Senhor, Tu és maravilhoso. O sofrimento que Isaías já profetizava, e Jesus cumpriu as profecias, cumpriu toda a lei para que nós tivéssemos salvação. Oh, louvado seja Deus, a infinita misericórdia do Senhor é demais. Vamos continuar? Necessidade de salvação. Necessidade de salvação, louvado seja Deus. Todos pecaram e por isso todos precisam de salvação. O pecado se originou no Éden quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. A herança do pecado foi transmitida a toda a humanidade, mas em Cristo todos foram reconciliados. Oh, aleluia, necessidade da salvação. Deus é maravilhoso. No tópico anterior a gente falou que todos pecaram, e o salário do pecado é o quê? A morte, Romanos 6, 23. Deste modo, todos nós precisamos da salvação. Se todos pecamos, estamos destituídos da salvação por causa do pecado que separa de Deus. Então a gente precisa da salvação. Então, como é que vai ser feito isso? Todos precisam arrepender-se de seus pecados, confessar a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Então nós temos que nos arrepender. O primeiro ponto, quando você vai numa igreja, tu sente aquele desejo, que eu creio que o novo convertido aconteceu isso com você, aconteceu com todos.
nós sentimos a necessidade de mudança e algo nos sufoca, a gente fica angustiado. E quando estamos ali na igreja, congregando com os irmãos, certamente você ouviu esse apelo. Então você sentiu a necessidade de arrependimento, de confessar a Deus e de abandonar, porque aquilo estava te trazendo angústia, estava te oprimindo. E eu tenho certeza, novo convertido, que aconteceu isso com você. Você foi lá na frente no púlpito, e você ajoelhou, e você falou com Deus, e você repetiu a oração que o pastor colocou, impôs as mãos sobre a tua cabeça, e naquele momento tu entregou tua vida a Jesus. Então, naquele momento, eu tenho certeza que todos vocês sentiram um alívio, uma paz, que vocês já não tinham há muitos anos. Louvado seja Deus. Continuando aqui. Os efeitos do pecado. O pecado afetou o ser humano em todas as esferas, física, mental, moral e espiritual. No entanto, a salvação também tem um efeito restaurador em todas essas áreas da nossa vida. O pecado ele tem o hábito de destruir tudo, né? Porque ele é uma separação de Deus. O pecado ele entrou no mundo através do jardim do Éden, ali quando Adão pecou. Certo, meus irmãos? Está em Gênesis 1, 26 e 27. Lemos ali que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim para lavrar e guardar. Disse-lhe que todo o fruto ele podia comer, porém daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu que provasse, pois no dia que ele comesse certamente morreria. Tratava-se ali, creio, de uma prova de obediência. E Adão tinha que ser fiel ao Criador, que foi feito à imagem e semelhança do nosso Pai, nosso Deus. Naquele momento o homem tinha livre-arbítrio, ele podia fazer o que quiser. Estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. O Adão naquela época ele não era um robô, ele não era algo que, como uma máquina que programada, ele tinha capacidade de escolha. Deus exigiu dele a obediência incondicional, que foi a única coisa imposta a Adão. Enquanto ele obedecesse, ele viveria. Entende? Todavia, Adão, apesar de ter todas as vantagens de ser a primazia da criação de Deus ali, usufruir de tudo no jardim e de conviver em perfeita harmonia, ele foi tentado, pecou e foi destituído da glória de Deus. Como ele pecou, ele foi afastado da presença de Deus. Então ele perdeu a comunhão. Como representante da raça humana, ele transmitiu toda a sua descendência o estigma do pecado e a condenação da morte. A desobediência de Adão afeta toda a criação, a qual geme e chora sob o peso da maldição. Podemos contextualizar com Gênesis 3:6 ou Romanos 8:22. Vamos ler Romanos. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Por quê? Porque o pecado entrou através de Adão. Nele todos pecaram e por ele entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração. Isso que eu disse agora foi sobre a origem do pecado. Vocês entenderam que a origem do pecado entrou através de Adão. Agora vamos falar também sobre a herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é uma obra redentora de Deus por meio do seu Filho Jesus, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu quero dizer que por um homem que foi Adão, o pecado entrou. E Deus já planejou o sacrifício perfeito para a reconciliação. E foi através do seu Filho Jesus. Através de um homem o pecado entrou,
através de um homem, toda a humanidade foi resgatada. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Cristo anulou, por sua morte e ressurreição, os efeitos do pecado, que é a morte eterna. Através não só da morte, mas da ressurreição, Cristo nos resgatou. Porque se Cristo morresse e não ressuscitasse, vão seria a nossa fé. Mas ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e deu provas da sua ressurreição. E todos creram e foram salvos. Então você, meu irmão, creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que ele morreu e ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por mim, por você, por todos nós. Creia e você será salvo. Os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual, né, que a gente já falou. Os efeitos negativos. Efeito negativo que eu quero dizer é que o pecado em todas as esferas, ele destrói. Física, você não tem um corpo saudável. Mental, moral, espiritual, tu é destruído em todas as áreas, meu irmão. Então eu quero aqui registrar alguns efeitos. Autojustificação, tipificada nas vestes de folha de figueira de Adão e Eva, que ao perceber que tinham pecado, eles tiveram que se cobrir. O medo, também está lá em Gênesis, que eles não tinham medo, eles deram conta que estavam nus e temeram. Entendem? Está em Gênesis 3, 8 a 10. Naquele dia, quando soprava o vento suave à tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde é que você está? E o homem respondeu o quê? Eu ouvi tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, pois me escondi. Entende? O pecado causa medo. O pecado veio a maldição sobre o ser humano, pois ele passou a trabalhar e através do seu esforço físico e com dores, teve que lavrar a terra e a terra não deu a sua força, então ele tem que trabalhar bastante para ter o mínimo. Então o sofrimento, a dor, a maldição, a morte, que retornaria ao pó por causa do pecado, a expulsão do Éden, a violência e homicídio, que foi a história de Abel e Caim, a corrupção geral do gênero humano, tanto que teve que Deus escolheu Noé para construir uma arca e toda a raça humana foi destruída através do dilúvio. Teve também a corrupção geral, teve também as enfermidades e tudo mais. Tá, meus irmãos? É muito triste as consequências do pecado. É muito triste. O homem, a gente está sofrendo pelos efeitos do pecado em nossas vidas. Então, vamos para outro tópico. Justificação, regeneração e santificação. Justificação é a declaração de que nossos pecados foram perdoados. A justiça de Cristo é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Regeneração significa nascer de novo, voltando ao estado de comunhão com Deus que Adão tinha antes do pecado. E santificação é o processo contínuo de purificação e aperfeiçoamento do crente pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Primeiro somos justificados, depois somos regenerados, certo? Justificado, nossos pecados são perdoados pela graça. Regenerados, temos comunhão novamente. Santificação é um processo contínuo. Mas você tem que viver separado, não. Você vai viver no mundo, buscando a Cristo. É como nadar contra a maré, tá? Mas você sabendo a quem você serve e o Espírito Santo habitando em você, você vai seguir em frente, tendo aflições, tendo dificuldades,
mas tendo bom ânimo, pois Cristo venceu a morte e nós também venceremos em nome dele. Referências bíblicas. Eu falei sobre isso, algumas referências bíblicas relacionadas a esse tópico, como Atos 4:12, que nenhuma outra salvação há debaixo dos céus, que não seja no nome de Jesus. Né? Em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus salva. Entendem? Jesus é o único que nos salva, cura, liberta e transforma. Não tenha dúvida. Isaías 53, 4-7, que é uma passagem que fala sobre o sofrimento de Cristo, que eu já li, né? Que ele sofreu os nossos pecados, não tendo cometido nenhum. E Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos, afastados, distante da glória da presença de Deus. E exemplos, eu quero deixar aqui alguns exemplos que tem um sacrifício de Jesus em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a parábola do filho pródigo, que nos explica, nos demonstra a misericórdia que teve, né? Que o pai permite que o filho vá embora com a sua herança, e creio que muitos não aceitariam bem de volta, mas o pai, quando o filho volta, ele demonstra o seu amor. E quando o irmão pergunta, por que você está recebendo meu irmão? Ele pediu a herança e tudo mais. Aí o pai diz o quê? Ele estava morto e agora vive. Então é o amor do pai. Ele não liga porque o filho fez. Ele está feliz do filho estar vivo e estar de volta na casa do pai. Sacrifício de Jesus que eu acabei de falar. A parábola do filho pródigo. E atividades práticas. Atividades práticas, reflexão sobre a salvação. Gostaria que você fizesse isso. Medite diariamente sobre o sacrifício de Jesus e a importância da salvação em sua vida. Estudo bíblico, né, que você estude passagens que falem sobre a justificação, regeneração e santificação. E que você ore, meu irmão. Ore pedindo a Deus para fortalecer a sua fé e santificação diária. É muito difícil, irmão, mas quanto mais nós buscamos, mais fácil e se torna, e você vai se fortalecendo, porque Deus vai te abençoando, tá bom? E no resumo da aula, nesta aula aprendemos sobre a salvação, seu significado e importância para a vida cristã, exploramos como a salvação é um ato de misericórdia, um ato soberano e misericordioso de Deus, a necessidade da salvação devido ao pecado e seus efeitos, e os aspectos da salvação, que são justificação, regeneração e santificação. Concluindo, a salvação é um presente maravilhoso de Deus que transforma nossas vidas em todas as áreas. Ao nos dedicarmos e compreender e viver a salvação, permitimos que Deus nos restaure e nos santifique diariamente, que possamos viver de forma digna dessa salvação e glorificar o nome de Jesus através de nossas vidas. Que nossas vidas possam ser um testemunho vivo de como Deus é bom. E na próxima aula, nossos irmãos, na próxima aula nós falaremos de conhecendo a igreja. Será a nossa aula número 4, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Agradeço por terem acompanhado até aqui. Que você possa crescer em conhecimento e graça. E o que você precisar, tiver dúvidas, pode perguntar. Estou aí para ajudar nessa caminhada, pois nessa caminhada todos nós somos aprendizes, todos nós buscamos a presença de Deus. E quero encerrar com uma oração.
Senhor, meu Deus eterno Pai, quero te agradecer pela vida de cada novo convertido, de cada um que acompanha esta breve aula sobre o discipulado, sobre conhecendo a salvação, que cada irmão possa aprender mais, possa crescer em conhecimento e graça, e que seu nome seja glorificado e exaltado. Continua cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes, que seu infinito amor seja sobre cada um de nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Fica na paz.